Então, vamos continuar aqui. Então, esse oxigênio que está aqui no, no alvéolo, né, ele vai então para o vaso, né, o capilar arterial. Ele vai, por ele estar a 103, aqui está até então no venoso, né, está 40, então vai passar o 103 para cá e aí iguala, e então vai chegar no PaO2 arterial de 103, né, que a gente colocou aqui, PaO2 arterial de 103. Né, a saturação vai estar de 97, correspondendo à saturação de 97. A gente falou aqui, então, que eu tenho esse eritrócito aqui, e eu estou dizendo o que está acontecendo, né? Então, o que acontece? Eu tenho um pH com uma alta PO2. Então, aqui a gente está falando do quê? Do efeito Bohr, né? Toda vez que eu tenho que a principal afinidade do oxigênio pela hemoglobina é o que? O efeito Bohr. Então, esse oxigênio, ele vai entrar aqui e vai se combinar com a hemoglobina. Então, aqui eu vou ter uma oxihemoglobina. Quando acontece essa combinação, a oxihemoglobina ela é muito forte, né? Ela torna-se um ácido poderoso e forte. Ela vai liberar esse CO2. Esse CO2 ele vai sair daqui. O CO2 ele vai sair. O CO2 vai sair. Aqui, deixa eu botar de novo a hemoglobina, porque eu apaguei o CO2 e saiu tudo junto. Então o CO2 sai, né? E também vai sair. Então a gente vai ter aqui, né, a entrada de O2 que se combina com a hemoglobina, formando a oxihemoglobina, e eu vou ter a saída tanto do cadê aqui, escrever aqui, e a saída do CO2 e dos íons H+, tá certo? E vai ter a saída desses íons H+. Até porque é só a gente pensar o seguinte, esse aqui, esse meio aqui, ele é um meio mais com pH mais alto. Então, sai os íons hidrogênios, tá? Não tem por que tá ficar guardados aqui, tá? Então, essa proteína, a hemoglobina, que tem um efeito de tampão, nesse momento aqui não precisa fazer nenhuma tamponagem. A mesma coisa, pessoal, acontece aqui, tá? Os H+ daqui do meio plasmático também, ó. A gente não tem aqui, aqui, ó. Eles estão aqui, né? Lembra que eu falei das proteínas plasmáticas? Né? Tem umas proteínas plasmáticas, que não é muito importante, não tem muita importância não, tá, gente? Eu só estou citando aqui só para a gente lembrar, tá? Proteínas. É que não deu para escrever aqui direito, não. Deixa eu botar aqui, peraí. Vou botar com o texto que é melhor. Proteínas plasmáticas, né? O H+ é com as proteínas plasmáticas. Tá? Isso aqui, né, gente? Que está aqui, o H+ combinado com as proteínas plasmáticas. Então, torna-se mais frágil essa ligação, tá? E deixando o H+ disponível também aqui, tá, gente? Então, vou ter H+ disponível. E aí, vem uma coisa bem interessante, né? Esse CO2 aí, ó, ele, então eu perco o que? Eu vou ter o que? A 10 carboxilização, né? Eu vou perder esse CO2 aqui na hemoglobina, tá certo? E aí, aproveitando, né, a gente vai falar aqui agora um pouco dos... tem que virar a folha para cá. A gente vai aproveitar aqui, pegando essa ideia aqui ainda, tá? E aí, o que vai acontecer? Lembra que eu conversei? Olha só. Tanto esse olha só o que acontece. Lembra que a gente conversou que lá nos tecidos eu tinha aqui, ó, o HCl3- que estava disponível que estava no plasma, né? Então, esse HCl3 que está disponível no plasma, né?
ele vai se... Interessante, né? Ele vai... Isso aqui vai acontecer aqui, tá, gente? Nessa parte aqui que falta eu citar aqui. Então, olha lá. Olha o que vai acontecer. Lembra que eu tenho HC, olha só, HCO3 aqui, menos, eles vão se combinar com o H+, tá? Esse H+ aqui, ele não vai ficar disponível quando ocorre a entrada de oxigênio, não é isso? Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter a reação inversa. Lembra que a gente falou sobre a reação? Olha o que vai acontecer aqui. Eles se combinam, vão formar o quê? Vai formar o ácido carbônico, H2CO3. H2CO3. Olha que interessante. Se você for ver lá, ó, vai dar aquilo lá que eu falei. E aí eles vão liberar o quê? Vai liberar, aí vai formar CO2 e água. Beleza? E aí o que é que acontece com esse CO2? Ele vai ser eliminado lá no alvéolo. Tranquilo? Esse CO2, ó, ele vai fazer o que com esse, o que é que vai acontecer com esse CO2? Ele vai ser liberado lá no alvéolo. Aqui, ó. Esse CO2 aqui, ele vai ser liberado, ó. Ele está aqui no plasma, né? Ele está aqui dentro do eritrócito, tá, gente? É que eu estou desenhando aqui que está acontecendo no eritrócito. Então ele vai ser o quê? Eliminado. Aqui, ó. Vai ser eliminado. Ele vai sair do eritrócito, sair da hemoglobina, da HB, para plasma e para o alvéolo. E para o alvéolo. E para o alvéolo. Tranquilo? E para o alvéolo. Saída da HB, né? Então, esse CO2, viu, gente? Aqui, ó, por aí. É o CO2 que... aqui. Não é isso? O CO2. O CO2, então, vai ter a saída para da HB, porque ele vai se dissociar, né? Quando chegar o quê? O oxigênio, né? Então, quando o oxigênio chegar aqui, né? O oxigênio aqui, ó, vai chegar aqui, vai entrar e vai causar tudo isso. Não é isso? Olha lá, vai entrar, vai expulsar tanto CO2 como íons H+, não é isso? E aí, com esse aumento do íons de hidrogênio, eles se combinam com o HCl3, o bicarbonato, que tem tanto no eritrócito como tem no plasma, tá, gente? Se combina, forma o ácido carbônico e aí vai eliminar o CO2. Então, isso aqui tudo acontece, por quê? Porque agora eu vou ter aqui um PCO2 menor, né? Então, eu vou ter um PCO2. São vários fatores, tá? Então, nós temos efeito Bohr e nós temos efeito Haldane também ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá. Qual é o efeito Bohr? O efeito Bohr é que eu tenho agora umas pressões de oxigênio maiores. E quando eu tenho pressões de oxigênio maiores, o que acontece? Aumenta a afinidade do oxigênio com a hemoglobina. Quando eles se combinam, vai expulsar os íons de hidrogênio H+, e o CO2, o gás carbônico. Tá certo? Mas também aí a gente tem o efeito Haldane também, tá certo? Ou seja, eu tenho pressões agora o que? Menores de CO2. Eu tenho pressões de CO2 de quanto? De 40. E a gente viu lá que, além das pressões menores, a gente agora tem o quê? Uma saturação maior de 97 agora. E a gente já tinha discutido que no efeito Haldane, o que é o efeito Haldane? Quando eu tenho saturações mais altas, ou seja, quando eu tenho as hemoglobinas combinadas com oxigênio, elas vão diminuir a força do oxigênio, do gás carbônico com a hemoglobina. Então vai expulsar esse gás carbônico. Expulsa. Então isso aqui, ó, é a combinação, tá vendo? Todos esses efeitos aqui que a gente pode discutir. Então isso aqui que a gente está conversando é dentro do eritrócito, não é isso? Mas, gente, também acontece no plasma. E aí eu quero chamar a atenção aqui para você, para a gente, tá? Olha só. Existe uma enzima, eu já falei dela, mas eu vou repetir, tá? Chamada anidrase carbônica. Anidrase carbônica. A anidrase carbônica, ela age justamente nessa relação aqui, daqui, ó, da formação
do ácido carbônico, tá certo? Então, é ela que favorece, tá? Que aconteça isso de forma mais rápida, tá? Porque o que acontece? Se a gente fosse depender, vou passar aqui um traço aqui. Se a gente fosse depender, vou passar aqui um traço, tá? Essa anidrase carbônica ela se encontra dentro do eritrócito, tá, gente? Ela não tem no plasma, tá? Tanto é que no plasma essa reação acontece de forma lenta. Então, por isso que a gente fala que a maior parte, toda a produção que a gente vê dos íons de bicarbonato é no eritrócito, tá? Por quê? Porque olha só, CO2 se combina com a água, né? A gente falou lá. Isso é aonde, gente? Isso é lá nos tecidos, que a gente começou lá atrás, né? E aqui ela vai exercer influência aqui agora. A anidrase carbônica é nessa relação aqui que ela vai acelerar essa reação para formar o quê? O ácido carbônico, que é o H2CO3. E aí esse H2CO3 se dissolve, dissocia em íons H+, íons H+, mais íons H+, né, mais o HCl3, mais, vamos botar aqui de novo, mais HCl3, que são os íons de bicarbonato. HCl3 menos. Então, o que acontece aqui, ó? Eu vou ver se eu diminuo esse tamanho se eu consigo diminuir. Eu vou tentar ver aqui, ó. Aqui. Então, vou botar aqui, ó. Anidrase. Vou fazer assim, carbônica. Vou botar aqui de novo embaixo. Carbônica. Tá? Eu vou aproximar aqui só pra gente. Então, a anidrase carbônica, vocês sabem o que é anidrase carbônica, né? A anidrase carbônica, então, ela tá agindo aqui, ó. Ela acelera essa formação lá, isso aqui é nos tecidos, tá? Anidrase carbônica. Lá nos tecidos, acelera isso aqui. Tá? Só para lembrar. É por conta dessa. É por conta dessa. Ficou pequeno, né? Mas aqui deu para entender, né? Que eu tinha. Aí, botar aqui, não. Eu tinha botado maior, né? Pronto. E a anidrase carbônica vai agir aqui. Tá certo? Ela aumenta em números imenso. Tá? Muito rápido. Muito. Isso aí. Isso é lá nos tecidos que a gente conversou, tá? Então, é isso. O que acontece é isso aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira passar para vocês aqui. Acho que não. A gente acabou de falando então de efeito Bohr, né? Efeito Bohr. Vamos botar aqui? Deixa eu botar aqui. Então a gente falou aqui do efeito Bohr. Vou escrever aqui. Terminando falando, vamos botar uma letra maior, né? Que aqui a gente falou do efeito Bohr, tá? Falando do efeito Aldane, né? Como eles se influenciam, né? O CO2 e o oxigênio. Lembrando, pessoal, que toda hora eu gosto de repetir isso, que eles têm sítios diferentes, tá? O CO2 e o oxigênio na hemoglobina, tá? Eles não disputam o mesmo sítio, tá certo? Só que o que acontece? O oxigênio, quando combinado com a hemoglobina, ela diminui a afinidade dele do CO2 com a hemoglobina, tá? E vice-versa, tá? Quando a gente tem efeito Aldane, né? E quando a gente tem lá nos tecidos Aldane, é como se eles fossem quando um tá, o outro não tá, gente? Mais ou menos isso. Tá? Então a gente vê o efeito Bohr, o efeito Aldane, né? Justamente o efeito repetindo aqui Bohr. Então, vai ser o quê? Quando eu tenho aumento o principal é PO2. Então vamos marcar aqui. Só para fazer uma revisão aqui. Né? Aqui. Vou botar uma cor diferente aqui. Tá aqui, ó. Quando tem, ó, uma PO2 alta, vai favorecer o quê? A afinidade do oxigênio com a hemoglobina. Isso é efeito Bohr.
tá certo? Na verdade, a gente discute muito, é porque o pH, na verdade, assim, o efeito Bohr é mais o pH, né? Desculpa, pessoal, é porque eu tô querendo falar da afinidade. Então tá, o PO2 vai aumentar a afinidade, tá? E não tão importante quanto a PO2 é o que? O pH. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um ambiente mais, pH mais alto, ou seja, eu vou ter menos PCO2, ó, PCO2 de 40. Então, isso que é o efeito Bohr, tá, gente? O efeito Bohr tá ligado com pH. Desculpa aqui, porque na hora eu... Acontece, né, gente? A gente tá pensando aqui uma coisa e na hora... Vou até deixar em vermelho mesmo. Então, efeito Bohr, a gente vai lembrar do que? Do pH, tá? A gente vai lembrar do pH e do PCO2. Vou botar assim. É que não tá pegando, né, o vermelho. Vou ter que botar assim. Vou ter que botar fora. Então, pH, P minúsculo, né? H maiúsculo. pH e CO2, tá, gente? Então, eles estão o quê? Estão menores. Né? No caso, o CO2 está menor e o pH está maior. Então, isso aqui é o efeito Bohr. Deixa eu arrumar aqui. Então, pH e CO2. A gente sabe, vamos lá de novo. Então, quem é responsável, o maior responsável pela afinidade do oxigênio pela hemoglobina? A PO2, ok, 103, tá? Mas para eu falar de efeito Bohr, eu não posso pensar nessa questão do PO2, tá? Isso aumenta a afinidade. O efeito Bohr, que foi descoberto pelo cientista Bohr, é essa questão, tá? Que é justamente o quê? O PCO2. Então, se eu tenho um PCO2 menor, vai favorecer o quê? A combinação do oxigênio com a hemoglobina, né? E a gente vê isso aqui mesmo. Ele tem uma PCO2 menor, né? Aqui de 40, então, e o oxigênio ele vai entrar, então vai perder o que? A afinidade, né? Na verdade, a afinidade vai aumentar, né? Do oxigênio com a hemoglobina. Vai aumentar essa afinidade aqui por conta do, das pressões, por conta do pH do PCO2 menor. Tá certo? Ok, então. Aqui, então, vai aumentar a afinidade. Então, efeito Bohr pH, tá certo? PCO2. E aí a gente vai botar de outra cor aqui. Vamos botar o efeito Aldane com essa cor aqui. E o efeito Aldane vai ser a descarbon... Vai ser aqui, ó. Peraí. Cadê? Deixa eu botar aqui. O efeito Aldane vai ser... Aqui, ó. Vamos botar aqui. Não vai dar para botar junto, não. Deixa eu arrastar aqui. E o efeito Aldane... Aqui, efeito amarelo. Efeito Aldane... Aqui. Eu tenho o quê? Eu tenho menores PCO2 e menores pressões de gás carbônico, eles favorecem o quê? Favorece a menor PCO2 vai favorecer o quê? No caso, a gente tem uma pressão aqui menor, né, de 40, não é isso? Então, o efeito Aldane, e aí a gente tem o quê? Tem menores PCO2 com maiores do que, aqui, ó, maiores saturações, né? Aqui, vamos botar aqui maiores, aqui, peraí, deixa eu arrastar aqui, maiores saturações. A gente tem maiores saturações. Então, se a gente tem maiores saturações, a gente vai ter o quê? Uma redução da afinidade do quê? Da hemoglobina com o gás carbônico, não é isso? E aí o gás carbônico, ele nesse momento faz o quê? Ele sai daqui do ambiente, sai daqui, né? Ele vai sair, né, sendo exalado, né? Ele vai diminuir a afinidade dele, porque tem maiores do que saturações, não é isso? E menores pressões de gás carbônico. Maiores. Eu queria pôr aqui, acho que não vai dar certo isso não. Vamos botar aqui. Aí, maiores, bota assim, né? Saturação, SAT. Maiores SAT de O2, não é isso? Então, isso aqui vai favorecer o efeito Aldane, tá?
Deixa eu ver se dá para trazer para cá. Acho que dá, porque aí eu boto para cá, ó, ficar mais organizado. Pronto. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui, ó. Então o efeito BO é o pH e o PCO2 e o efeito Adani vai ser o quê? Saturações, maiores saturações e menores, aqui, vai ser menores PCO2, né? Então aqui eu tenho um ambiente propício a isso, menor PCO2, a PCO2 está de 40, tenho maiores saturações, então vai favorecer o quê? Com que o PCO2 saia, né? E esse CO2 aí vai desacoplar lá da hemoglobina, não é isso? E aí a gente sabe também que tem a combinação esse, ok. E também, aqui a gente discutiu já, não foi? Foi. E a gente falou sobre isso aqui que vai acontecer também, né? Lá, tanto dentro do eritrólise como no plasma, vai ter o quê? Como eu tenho H+, vai se combinar, vai favorecer aqui a formação do ácido, porque quem é que favorece a formação aqui, ó, formou ácido carbônico, né? Então, ó, vamos botar aqui embaixo, não dá para botar não, mas vamos fazer essa observação aqui, ó, fazer aqui, ó, PCO2 reduzidas. Vamos botar uma letra menor, né? Porque senão vai ficar ruim. Vamos botar aqui menor aqui. PCO2, PCO2, P maiúsculo, CO2, O maiúsculo, né, gente? Aqui, peraí. O2. Pressões de CO2 menores favorecem formação do ácido carbônico. Formação do H2CO3, tá? A gente já sabe que é o ácido carbônico, tá? Vai favorecer. Então, o PCO2 aqui menores vai favorecer a formação dele, né? E aí, ele, por sua vez, vai, né, vai aqui. Aí aqui é o efeito, então vai se formar, vai se combinar aqui, vai se formar ele e ele se dissocia, né? A formação, né? Então essa questão do ácido carbônico está muito relacionado com favorece a formação. No caso, vai formar H2CO3, o H2CO3 ele se dissocia, né? Em CO2 e água, né? Nesse caso aqui. E aí o CO2 é eliminado. Então, na verdade, eu não sei nem se temos. O ideal seria favorecer a formação, né? Já que ele se dissocia, né? Mas então, vamos fazer aqui a observação, né? E depois. Vamos botar aqui, ó. E depois a formação de CO2, que depois se dissocia. A gente sabe que ele se dissocia, né? Então, não precisa a gente ficar falando, porque a gente sabe que ele é um ácido fraco. Então, ele vai se dissociar em CO2. Então, vai ser o quê? Né? Eu não vou falar nem favorece favorece a formação, né? Na verdade, porque aqui também, ó, eu tenho PCO2 maiores, né? Nesse meio tecidual lá que a gente conversou. E favoreceu a formação também do H2CO3, né? Então, na verdade, eu não vou nem falar de favorecer a formação. Eu vou falar que favorece PCO2 menores. Eles vão fazer a reação inversa, né? Que a gente viu ali. Eu não vou falar nem formação, mas eu vou falar de PCO2 menores e ácido carbônico, tá? Porque aqui também a gente viu que também eu tenho o ácido carbônico com PCO2 maiores, né?
É porque tem um termozinho que usa, é que nesse caso aqui seria realmente a formação, né? Formação de... vai formar, né? H2CO3. Então, formação de H2CO3. Então, por que aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter um PCO2 maiores, né? Então, vai estar relacionado com a formação de HCO3. Nesse daqui, né, PCO2 menores, vai também... porque aqui... eu posso botar aqui PCO2 maiores, PCO2 menores irão estar relacionado, né? Relacionado com o, PCO, com o HCO3, né? Que ele vai, que querendo ou não, ele vai também juntar os íons, né? Eu poderia talvez falar em degradação, né? Do H2CO3, né? Mas eu acho que esse termo não vai ficar tão legal para a gente pôr. Mas o que eu estou querendo mostrar a vocês é que tem uma relação, tá? Do pH do PCO2 no caso, né? No caso, o PCO2 com o ácido carbônico, tá certo? É isso, gente. Eu acho que era isso que eu queria falar, tá? Uma coisa aqui só para chamar atenção. Lembra do HCO3? O HCO3 aqui ele vai entrar, tá certo? Nesse momento aqui, ó, ele entra dentro da célula. Nesse ambiente alvéolo capilar ele vai entrar, tá? Ele vai entrar. Porque justamente ele vai entrar lá, né, naquela área que a gente viu lá no eritrócito, né? Porque a gente aqui está analisando dois transportes, né, de CO2, de gás carbônico. O transporte de gás carbônico com a hemoglobina e o transporte do gás carbônico sob forma de íons bicarbonato, né? Porque aqui o que vai acontecer, ó, só relembrando de novo, o que vai acontecer aqui com esse HCO3? Ele vai se combinar com os íons H+. E aí o HCO3 mais íons H+, vai formar quem? É só a gente ver aqui, ó. Vai formar o H2CO3. Esse H2CO3, ele vai se decompor em quê? Ele vai se decompor em aqui, em CO2 mais água, certo? Sendo que o CO2 ele vai ser então o que lá? Exalado, né? Vai ser exalado, né? Tá certo? Isso aqui acontece, a entrada dele aqui, tá? Nesse momento aqui, que está acontecendo todas essas reações aqui que a gente viu, tá certo? E o CO2 ele vai para onde? Ele vai para fora. Vou botar aqui um lápis aqui com pretinho aqui. Vou botar assim, pretinho aqui. Então esse CO2 ele vai ser o que, ó? Lá pro alvéolo, né? Aqui, ó, lá pro alvéolo, tá certo? Só que eu não vou deixar esse aqui, não, senão vai fazer muita bagunça. Só se eu fizer assim, pronto, vai lá pro alvéolo. Se eliminar, tá certo? Esse CO2. E o CO2 da hemoglobina nós já vimos, né? Que está associado. A gente já tinha falado aqui. Aqui, esse CO2, saída da HB para plasma e para alvéolo. Então é isso, gente. Então, para terminar, essa aqui é a última aula mesmo, tá? Então, para terminar aqui, ó, vamos para outra folha. Só para resumir aqui, bem rapidamente. Vamos botar aqui. Onde é que eu tenho aqui? Tem aqui um negócio que eu faço. Que eu boto... Peraí. Aqui. Então, para terminar, então eu tenho o CO2 dissolvido no plasma. Esse CO2 ele pode estar